Até o dia de ontem era uma paralisação tranquila e pacífica, de ontem para hoje, em atitudes mesmo. Eu acho que tem um erro inicial de que, na verdade, você tem uma proposta do governo do Estado unilateral, não dialogada com a comunidade, né, que chega na comunidade e a comunidade reage de modo pacífico, mas de modo firme, ocupando devagarzinho, a partir do Fernão Dias Pais, uma escola de Pinheiros, que por sinal foi a escola que eu estudei, né? E a partir dessa escola esse movimento começa a crescer, e hoje a gente tem em média 200 escolas ocupadas. Os alunos têm cuidado das escolas, eles têm feito um brinde à democracia na medida em que eles cuidam das discussões, eles registram, eles conversam, e houve uma disposição, bem aspas, houve uma disposição, pelo menos proclamada, de que se conversaria. Entretanto, de ontem para hoje, começa a grande mídia começa a mostrar escola depredada, e isso me faz pensar que esse movimento que durante 23 dias foi pacífico não ia mudar o seu perfil sozinho. Ele não ia se tornar um movimento violento, né? Então, aparentemente, a gente pode pensar que algo está sendo plantado aí para combater e desqualificar esse movimento. Isso sim me preocupa muito de ontem para hoje. Na verdade, eu acho que a população está mostrando que a coisa pública é dela, né? Que o espaço público tem que ser conversado. E o que a gente está assistindo aí é lamentável de ontem para hoje, porque eles jamais, eu acho que fariam isso se tivessem, durante 23 dias você tem um movimento pacífico, não é de uma hora para outra que você muda o caráter desse movimento. E a grande mídia está aí, só falando nisso. Hoje eu assisti 2 jornais agora na hora do almoço, ambos de emissoras diferentes, fizeram a mesma reportagem, né? E, enfim, isso é uma coisa que está me preocupando bastante. E o decreto foi assinado ontem. Porque, exatamente, e ontem houve uma proclamação de que seria feita uma guerra a esse movimento. E essa guerra você planta de dentro para fora e você planta de fora para dentro, né? E a outra coisa que me chama a atenção bastante é que democracia demora, não demora? Né? E há um aligeiramento aí para finalizar isso tudo. Então a gente fica um pouco, de hoje para hoje eu estou um pouco mais triste, mas não deixo de considerar um brinde à democracia isso que está acontecendo, um brinde a uma nova concepção de escola, a uma nova concepção de conhecimento que está presente aí, né? O conhecimento escolar é também esse, um currículo escolar também é isso. O currículo tem que preparar o sujeito para a cidadania, não é isso que a gente diz? Então é uma forma também dos pais, das famílias, enfim, dos próprios alunos se formarem. A formação para a participação. Porque hoje nós temos todos os mecanismos para participar. Nós não temos mais uma ditadura. Embora imperfeito, nós temos um Estado de Direito. Nós temos mecanismos legais de participação. Mas a gente perdeu informação para a participação. Hoje não tem tanta gente participando. Então, quando tem, a gente tem que abrir o espaço, é a hora de ajudar nessa formação. Ô, Branca, lembrando, nos anos 80, fim da ditadura, teve um movimento secundarista, né? Você acha que dá para fazer um paralelo? O que você acha? A gente teve um movimento secundarista nos anos 70 já. Na verdade, o movimento secundarista também foi golpeado pela ditadura. Nos anos 60 e 70, ele existia, né? Eu sou uma estudante do ensino médio que participei do Grêmio Estudantil.
Nós tínhamos um movimento secundarista, tivemos nos anos 80 e nos anos 90 nós tivemos também o Estado de São Paulo fez uma proposta de articular diferentemente as escolas. Tanto que hoje você tem a escola, a municipalização, o processo de municipalização que foi dos anos 90, né? Então o paralelo, claro que são momentos diferentes, mas o paralelo que eu gostaria de fazer é assim, bendito seja de volta esse movimento estudantil de um jovem, né? É um jovem mais jovem do que os nossos jovens aqui da universidade. Mas é ótimo que ele esteja aí fazendo esse movimento, trazendo de volta essa possibilidade, que é um período muito importante, dos 15 aos 18 anos. É um período formador, né? E como você vê essa reforma proposta pelo governo em termos do currículo? Eu vou falar como Caetano Veloso falou, é o avesso do avesso do avesso do avesso. Porque se você tem escolas que estão ficando com espaços, seria desejável que você então tivesse salas menos numerosas, condições melhores de trabalho para os professores e para os alunos. Que bom, né? Que bom. O avesso do avesso do avesso não vê isso, não é? Em relação ao papel dos professores universitários, principalmente, você estava citando a carta que os professores da USP fizeram. Qual que você acha que é o papel que toda a comunidade voltada para a educação tinha que ter agora? Isso aí. Não só. Eu acho que toda a população, quem são os sujeitos que tem que participar dessa questão da escola? É toda, né? Na verdade, os pais, os alunos, os gestores, os professores, a comunidade universitária, em geral, os de educação de modo especial, mas não só. Você tem as áreas que não são ligadas à educação, mas que estão ali, de alguma forma, no ensino médio, tendo embasamento para suas áreas. Então, os sujeitos são todos. Por isso que é um movimento que toca a todos. Você veja como é que eles estão apoiados, né? Pouca gente se insurgiu contra os garotos. Pouca gente. São garotos que trouxeram de volta uma esperança grande, uma esperança que foi, de certa forma, deixada de lado. Eu não vou dizer perdida, não, mas foi deixada de lado. E a gente está ali apostando com eles. O papel da universidade é muito importante nesse momento. A universidade que se preocupa com a formação da sua população, né? Da população de São Paulo, Brasil, enfim, ela tem que estar envolvidíssima nisso. E o que você acha desse sistema, como você começou falando, que a mídia só falou agora, né? Depois das depredações, entre aspas, do sistema de comunicação que eles usaram, que é Facebook, a sua própria produção de audiovisual? Então, isso é um alerta para a gente. Primeiro, um alerta para quem não está, eu acabei de falar para vocês que eu não uso esses instrumentos, mas é importantíssimo, porque não dá para confiar na grande mídia. A mídia de grande porte hoje é uma mídia endinheirada e, portanto, que está comprometida com o capital. E é claro que, veja, esse movimento foi noticiado no começo ali, ficamos sabendo, o Fernão Dias Pais estava em pauta, né, que foi o primeiro colégio. Na sequência, o que aconteceu? Não tivemos quase notícia. A gente precisava buscar notícia, que era para esperar o movimento esvaziar. Não esvaziou. Então agora volta para a grande mídia com notícias de depredação, quebra-quebra, olha esses vândalos. Hoje eles falavam em vândalos, garoto. E aí em uma, duas escolas pode ter sido mesmo um movimento que veio de oposição ao dos meninos. Né? De onde veio a gente não sabe, não temos ideia. Não, tem um grupo de apoio criado por um militante do PSDB, do Diretório Municipal, e que é contra, é um movimento assim, devolva a nossa escola. Eu vi agora há pouco
Devolva para quem, cara pálida? Para o poder. Ué, não é? Devolva a nossa escola. Então, existe, né, essas outras vozes, mas enfim, diálogo, né? Diálogo, essa é a palavra-chave. Só que diálogo virou uma palavra usada de qualquer forma, né, na boca de qualquer um, assim como ética. Ficou uma palavra desprovida do seu significado fundamental. Né? A ideia de diálogo é a ideia de que você não se torna humano sem o outro, sem estar no agrupamento humano. Os seres humanos não andam sozinhos, não falam sozinhos. Experimente, ao nascer, você encerrar alguém num lugar sem outros humanos, né? O que vai acontecer com ele? Ele não vai andar, ele não vai comer com os hábitos que temos, vai ter que comer ali o que tiver, né? Nós temos já experiências, temos filmes, temos várias coisas que demonstram que tornar-se humano, né, para além da humanidade com a qual você nasce, é um processo de convivência, é um processo de diálogo. E claro que pode ser para o bem e para o mal. Não tem garantia de que você vá para o lado certo. A garantia é que você fomente nos seus espaços valores fundamentais, valores éticos fundamentais. Eu lembro uma vez que você falou numa reunião assim, somos seres sociobioculturais. Eu achei isso tão legal. É isso, mas somos mesmo bioculturais, biosociais, porque claro que tem uma genética, claro que você nasce com determinadas características, né? Mas essas características, primeiro, elas são só o ponto de partida, né? Segundo, elas não são garantidas para sempre, porque você precisa de garantias, inclusive, por exemplo, ser bem alimentado. Garantias básicas, ter uma certa direção, instrução, enfim, um conjunto de coisas para você se transformar no que você é. Então, se de um lado o ser humano, né, ele é rico porque ele tem um lado que ele não, no qual ele não está pronto, ele não nasce pronto. Ele tem um pedaço dele, né, e ele tem uma grande parte que ele vai fazer junto com o agrupamento no qual ele nasce. Então, se de um lado isso é a grande riqueza dele, porque é um espaço de liberdade maravilhoso, você pode fazer para um bem, né? Mas você também tem aí um grande risco, porque não está pronto. E você não tem garantia nenhuma de que isso vá para um lado desejável. Veja o que nós estamos aprontando com o planeta. Quem está fazendo isso? A humanidade. Nada? Eu queria saber um pouco o que você acha sobre os currículos que estão sendo feitos, esses currículos alternativos, de aulas alternativas, propostas para professores, que eles vão sair desse movimento muito politizados, né, os secundaristas. Você tem desde a oficina feminista até aula de direitos de ocupação, tudo isso. Não sei se já teve algo comparável na história que... Se a gente pode estimar que esses jovens dessa geração vai ser uma geração muito mais envolvida na política. Entendi. Olha só, não dá pra gente responder sim ou não a sua pergunta, né? Porque acho que vale uma pesquisa, acho que deve ter pesquisador aí já ali pegando esse dado. Mas essa diversidade é muito interessante, né? Eu estou num programa de currículo e sem dúvida nenhuma isso é currículo. Né? E por que está acontecendo na escola é currículo escolar, pode não ser currículo oficial, mas é currículo escolar. E esses meninos vão levar, o currículo é formador, é um elemento formador, eles vão levar essa formação com eles. O exercício da democracia é muito mais do que a palavra diz, é um exercício cotidiano que se amplia. Quando eu digo assim, olha, esses meninos fizeram um brinde à democracia do meu ponto de vista. E estão brindando e exercitando, brindando e exercitando. Quer dizer, o que nós vamos ter é uma geração que não vai esquecer isso, só vai ampliar essa reflexão.
Tá certo. Quando aconteceu no início, eu disse, nossa, que chance maravilhosa que tem esses professores dessas escolas para poder aí fazer um exercício de currículo com esses meninos. Que chance, né? Não só os professores, mas aí todos os pais, os adultos, o mundo mais adulto, eles estão entre o mundo adulto e o mundo... É um mundo jovem, não é? Mas não são, vamos dizer assim, aquele adulto que você diz, bom, tá, chegou na maturidade. Eu não sei nem se alguém chegou na maturidade um dia. Eu não sei, eu acho que nós somos, vamos amadurecendo até o fim, né? Até o fim do... É um lado que tá sempre verde. Então ainda bem, porque acho que esse frescor, né? Essa possibilidade de você se sentir mutável e amadurecendo o tempo inteiro é que vai dar à sua vida um frescor e vai dar a possibilidade da mudança até a morte, porque é isso que vai garantir alguma coisa. Então, acho sim que é um currículo que eu não vou nem chamar de alternativo, não, ele é fundamental, um exercício. O processo de politização, que a gente perde um pouco, não é um processo de politização necessariamente partidário. Se plantou no Brasil recentemente um ódio de partido que é impossível de aceitar. Impossível de aceitar, né? Partido é uma forma de você se organizar. Como existem outras formas, o movimento estudantil é uma forma, né? As igrejas têm os seus movimentos, você tem muitas formas de se organizar politicamente. Esta educação política, vamos lembrar que político vem de polis. Polis é o quê? A cidade grega. O político é o habitante da cidade grega que discute a vida da polis. Discute, decide, né, debate.